Bem-vindos ao canal. Meu nome é Luiz e hoje vou falar sobre a obra Noites no Circo, de Angela Carter. Eu tenho escolhido algumas obras que eu percebi que não são muito conhecidas, embora eu pretenda falar de várias obras, conhecidas ou não, mas eu observei que algumas obras não são muito conhecidas e optei por falar um pouco delas como uma maneira de indicar novidades, obras diferentes, porque conversando com amigos, com colegas, eu percebi que essas obras não são muito conhecidas e é uma oportunidade de torná-las mais conhecidas. Noites no Circo, ela trata de um repórter que vai fazer uma entrevista com uma trapezista muito célebre na Londres, quase da virada do século XIX para o século XX. Ela é uma celebridade, desperta muita atenção. Então esse repórter vai fazer uma entrevista no circo, que o circo ele é um antecessor de muitas formas de mídias que a gente conheceu e algumas até se tornaram um pouco superadas já hoje. O circo ele é antecessor da TV, do rádio, da internet, do YouTube hoje. Porque toda novidade, todo o diferente, toda atração, e muito da diversão, as pessoas iam até o circo, a música, o entretenimento. O circo era aqui, era onde isso estava concentrado e que as pessoas podiam ver, né, assistir. Então, e tem uma existência muito antiga, inclusive. Então, aqui trata um pouco disso, o circo, porque o finalzinho, o momento em que, o último século do circo, vamos dizer assim, em que ele era soberano, né? O século XX, né? A gente ainda tem um circo, mas ele não é mais soberano como foi no século XIX, até o século XIX. E aqui esse repórter vai fazer uma entrevista com uma trapezista, uma jovem que está maravilhando todo mundo na cidade de Londres. O livro se divide em 3 partes: Londres, Petersburgo e Sibéria. Né? Ele vai levar a gente por vários ambientes diferentes, várias realidades diferentes, geografia diferente. Vai amarrar situações, bandoleiros na Sibéria, xamãs, vigaristas na Londres do século XIX, vai amarrar isso tudo, um pouco até de espionagem a gente tem aqui na Rússia czarista. Então, mas a autora consegue amarrar isso sem ser forçado. Isso vai acontecendo naturalmente. Então a gente tem aqui uma série de situações envolvendo um grupo central de personagens, mas que acontecem em lugares e ambientes completamente diferentes, distintos, mas de uma maneira muito bem organizada pela autora. Essa obra é excelente, essa obra é maravilhosa. É uma obra um pouco mais densa, um pouco mais difícil, mas é uma obra excelente. Mas aí, voltando à questão, por que essa atração de circo atrai tanta atenção? Porque ela é uma trapezista, o apelido dela é Feather. Tem aqui um trocadilho em inglês aqui, com uma questão de pluma. Vocês lendo a obra vão poder perceber, que não serve para o português, mas ele serve para o inglês aqui. Essa jovem, essa mulher, essa Feather, ela tem asas. Ela é uma mulher que tem asas. E ela consegue ser uma excelente trapezista porque, na verdade, as asas que parecem uma farsa, elas são verdadeiras e a habilidade dela como trapezista é que é uma farsa, porque, na verdade, ela não é uma hábil trapezista, ela é uma pessoa capaz de voar. Então, vai encantar o mundo com essa habilidade. E um jornalista vai fazer a entrevista que vai acabar se apaixonando por essa mulher. Ela tem uma característica aqui de ser uma mulher fisicamente esplendorosa. Ela é muito grande, muito forte. Ela é assim, algo diferente na natureza. Não é uma pessoa comum em termos biológicos. Ela é muito diferente, ela é muito grande, muito forte, muito vigorosa, né? E tem asas. E aí a gente vem para uma questão.
essa autora, ela é classificada meio como um realismo mágico. Então, essa obra é cheia de situações fantásticas, né? Nós temos o fantástico acontecendo aqui. É cheio de figuras diferentes, tem um aspecto um pouco sobrenatural. A autora brinca um pouco com isso, a habilidade dela na prosa faz com que ela brinque um pouco com os romances góticos do século XIX. Inclusive, ela faz alusões diretas aqui a um edifício, numa determinada situação, em que poderia ser um velho edifício gótico se ele não tivesse sido criado com o propósito de se parecer com o edifício gótico. Ela está fazendo uma brincadeira com a própria obra, onde ela joga com essa produção literária gótica do século XIX aqui. Né? Então, essa jovem e esse jovem vão fazer uma entrevista no início. A gente tem aqui muitos detalhes de Londres, do circo, como o circo funciona, né? E ela segue como atração. O circo vai em direção à Rússia, em direção à Sibéria. O dono do circo, um coronel americano, ele tem a pretensão de fazer os elefantes atravessarem e irem até a Sibéria. Ele tem assim um sonho de grandeza, além de querer ganhar muito dinheiro. Ele tem um sonho de grandeza de fazer com que os elefantes dele possam superar Aníbal e ir até a Sibéria, mais longe do que Aníbal foi com os elefantes. Então, a obra também é cheia de citações eruditas. A autora tem uma erudição que transparece muito na obra. Isso aqui também fica muito claro. A obra é realmente muito boa. E tem um momento aqui do xamã, quando eles estão na Sibéria, né, cheia de referências culturais aqui, que a autora faz. Esse xamã, ele descreve a si mesmo como alguém que pratica realismo mágico. E aqui a autora está fazendo uma referência à própria obra para mim. Essa é a minha visão dessa obra aqui, quando ela faz essa reflexão. O xamã diz que faz realismo mágico. O que ele faz como realismo mágico? Ele mistura ficção e realidade. Então, o xamã, em culturas antigas, em situações antigas, é alguém que atende à necessidade, aos anseios de uma população para perguntas. Né? É isso que o xamã faz ao misturar realidade e ficção. E aqui, para mim, muito específico aqui nesse sentido, muito individual, eu entendo que a autora também está fazendo um jogo do próprio escritor como um xamã moderno. O escritor é um xamã moderno que mistura ficção e realidade e atende à necessidade de almas famintas que são os leitores. Os leitores são almas famintas por respostas que nunca são o bastante, que nunca conseguem satisfazer essa necessidade de respostas, né? Essas respostas que o leitor, essas perguntas que o leitor tem, ele nunca encontra a resposta definitiva, por isso que nunca um livro é o bastante. Mas os livros, esse tecido de ficção e realidade, ele dá respostas provisórias para a gente, respostas sobre as feridas que as pessoas têm na alma, sobre as angústias que as pessoas têm, os medos, as inseguranças, os desejos, os prazeres, os amores, aquela incapacidade que nós leitores às vezes temos de reconstruir uma realidade, uma situação, vocalizar. O autor faz e a gente encontra aqui uma resposta provisória. Mas por isso que o xamã é sempre necessário nessas culturas, porque ele sempre vai dar respostas provisórias para essas necessidades, e por isso que também o livro sempre vai ser necessário para o leitor, em novos livros, novas leituras, porque a alma está sempre faminta de respostas, e as respostas são sempre provisórias, elas nunca são suficientes o bastante para nos satisfazer. Então você termina de ler e quer ler mais. Tá? Então eu recomendo essa leitura. Esse livro está esgotado, é uma pena. Não sei se ele está num preço acessível, não verifiquei. Mas essas obras fazem parte da minha biblioteca. Eu tenho venho acumulando livro há muitos anos e percebi, até através do canal, que algumas obras que eu falo não são muito conhecidas. Então eu resolvi fazer uma mineração aqui na minha biblioteca
e retirar algumas obras menos conhecidas para indicar como dicas de leituras para vocês que gostam de ler. Bem, um abraço a todos e até o próximo vídeo.